Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Camila Dias e é com muita alegria e prazer que estamos aqui hoje para mais um programa O que é o Espiritismo, promovido pela Divulgar.net. O tema de hoje trata sobre juventude, neurociência e energia sexual, com o nosso convidado da vez, Juarez Pavão. Lembrando que aqui no site do Grupo Divulgar, nós temos programação espírita 24 horas. E dentre os nossos programas, vou elencar aqui rapidamente alguns para vocês. Bom, temos o programa O Evangelho Sem Mistérios, com o Álvaro Mordecai, que é judeu e expositor espírita. Ele vai trazer para a gente um pouco da visão sobre a doutrina espírita, Moisés e o Cristo, unificando essas três vertentes. Temos também o programa Jesus por Emmanuel, que é um estudo baseado na obra Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Nós temos vários colaboradores que auxiliam nesse estudo, onde cada um estuda especificamente um capítulo dessa obra. Bom, temos também Espiritismo em Verso e Prosa, que vem divulgar para a gente o Espiritismo através da arte, no caso, utilizando versos e prosas. E ele acontece com o nosso colaborador, sob a responsabilidade do nosso colaborador José Maria Brito. Temos o programa O que é o Espiritismo, que é esse aqui que estamos participando hoje. Temos também o Festa da Criançada, que traz música espírita infantil, e reflexões reformadoras, que são breves leituras de textos da revista Reformador com alguns comentários de outros colaboradores nossos. E além do nosso site, divulgar.net, nós estamos também no canal do YouTube, sob o nome Divulgar Doutrina Espírita, e lá também temos alguns desses programas gravados, onde você pode acessar a hora que quiser. E antes da gente dar início à nossa conversa de hoje, sobre esse tema que é super interessante e necessário, vamos com a nossa mensagem inicial. As 4 estações da vida, de Momento Espírita. Ouça agora, Momento de reflexão. As 4 estações da vida. Você já notou a perfeição que existe na natureza? Uma prova incontestável da harmonia que rege a criação. Como num poema cósmico, Deus rima a vida humana com o ritmo dos mundos. Ao nascermos, é a primavera que eclode em seus perfumes e cores. Tudo é festa. A pele é viçosa, cabelos e olhos brilham, o sorriso é fácil. Tudo traduz esperança e alegria. Delicada primavera, como as crianças que encantam os nossos olhos com sua graça. Nessa época, tudo parece sorrir. Nenhuma preocupação perturba a alma. A juventude corresponde ao auge do verão. Estação de calor e beleza, abençoada pelas chuvas ocasionais. O sol aquece as almas, renovam-se as promessas. Os jovens acreditam que podem todas as coisas, que farão revoluções no mundo, que corrigirão todos os erros. Trazem a alma aquecida pelo entusiasmo. São impetuosos, vibrantes. Seus impulsos fortes também podem ser passageiros, como as tempestades de verão. Mas a vida corre célere. E um dia, que surpresa! A força do verão já se foi. Uma olhada ao espelho nos mostra rugas, os cabelos que começam a embranquecer, mas também aponta a mente trabalhada pela maturidade, a conquista de uma visão mais completa sobre a existência. É a chegada do outono. Nessa estação, a palavra é plenitude. Outono remete a uma época de reflexão e de profunda beleza.
Suas paisagens inspiradoras, de folhas douradas e céus de cores incríveis, traduzem bem esse momento de nossa vida. No outono da existência, já não há a ingenuidade infantil ou o ímpeto incontido da juventude, mas há sabedoria acumulada, experiência e muita disposição para viver cada momento, aproveitando cada segundo. Enfim, um dia chega o inverno, a mais inquietante das estações. Muitos temem o inverno, como temem a velhice. É que esquecem a beleza misteriosa das paisagens cobertas de neve. Época de recolhimento? Em parte. O inverno é também a época do compartilhamento de experiências. Quem disse que a velhice é triste? Ela pode ser calorosa e feliz, como uma noite de inverno diante da lareira, na companhia dos seres amados. Velhice também pode ser chocolate quente, sorrisos gentis, leitura sossegada, generosidade com filhos e netos. Basta que não se deixe que o frio enregele a alma. Felizes seremos nós se aproveitarmos a beleza de cada estação. Da primavera, levarmos pela vida inteira a espontaneidade e a alegria. Do verão, a leveza e a força de vontade. Do outono, a reflexão. Do inverno, a experiência que se compartilha com os seres amados. A mensagem das estações em nossa vida vai além. Quando pensar com tristeza na velhice, afaste de imediato essa ideia. Lembre-se que após o inverno surge novamente a primavera e tudo recomeça. Nós também recomeçaremos. Nossa trajetória não se resume ao fim do inverno. Há outras vidas com novas estações. E todas iniciam pela primavera da idade. Após a morte, ressurgiremos em outros planos da vida. E seremos plenos, seremos belos. Basta para isso amar. Amar muito. Amar as pessoas, as flores, os animais, os mundos que giram serenos. Amar, enfim, a criação divina. Amar tanto que a vida se transforme numa eterna primavera. Estamos de volta. Bom, hoje, como já foi dito, vamos tratar sobre juventude, neurociência e energia sexual. E o nosso convidado de hoje é o Juarez Pavão. Juarez, muito bom ter você conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite para tratar sobre um tema tão necessário entre a gente, né, especialmente sobre os jovens. E pode ficar à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá, Camila, é um prazer estar aqui nesse programa, participando dessa rádio e trazendo a mensagem espírita para os nossos ouvintes, né? O meu nome é Juarez Pavão, eu trabalho no espiritismo há mais ou menos uns 13 anos, comecei essa jornada e continuo até hoje. Comecei na juventude e desde a época de juventude esse tema sobre energia sexual, sobre sexualidade em geral, sempre interessou, né, a todos que, não só a mim, mas a todos os jovens que participavam. E hoje, já não mais participando tão diretamente na juventude, mas sempre que posso eu faço essas participações com o conhecimento que a gente vem angariando ao longo do tempo. E esse conhecimento sobre energia sexual ainda é algo que a gente precisa trabalhar melhor nas casas espíritas, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E a gente está aqui para esse bate-papo, para conversar um pouco sobre isso. A gente não vai esgotar o tema, porque é um tema complexo, mas a gente pode trazer pelo menos algo pontual para os nossos ouvintes.
Com certeza. E lembrando também que, apesar de buscarmos sempre trazer a visão espírita acerca do tema, né, nossos programas não são voltados apenas, ou melhor, nossos programas são voltados também para quem não é espírita, né, justamente buscando divulgar um pouco da doutrina. Mas isso não significa que quem já está há mais tempo na doutrina não vá também aproveitar nossas discussões. Elas servem para todos, né? E, bom, antes da gente dar início à nossa conversa, com algumas perguntinhas que nós trouxemos aqui, especiais sobre o tema, vamos primeiro com a música Melhor de Ti, da banda Elos do Sol. Existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave e o guia pra transformação. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Estamos de volta, queridos ouvintes, e é isso aí, né? Como o Juarez falou, falar sobre energia sexual é sempre importante, em qualquer fase da vida, mas especialmente na fase da juventude, né? Entre os jovens, eu acho que o tema ele ganha um destaque maior, porque a gente sabe que essa fase da juventude é quando estão iniciando os maiores desafios da vida, né? Os desafios não apenas com o corpo, mas em relação também aos próprios relacionamentos, né, entre pessoas. O jovem está descobrindo muita coisa nova, está ali descobrindo o seu lugar no mundo, né, seu lugar entre a família e etc. E todos esses desafios vão gerando várias questões durante a juventude que têm que ser percebidas, né, pelo próprio jovem e pela família,
e devem ser dadas a devida importância. E a energia sexual é uma delas, né? E aí, Juarez, eu acho que o pessoal de casa deve estar se perguntando o que tem a ver, né? Por que nós trouxemos o tema dessa forma? Juventude, neurociência e energia sexual. E aí, só para começar, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, em termos gerais, em que consiste a neurociência. E, no caso também, né, a energia sexual. Vamos lá. A neurociência ela é uma parte do conhecimento, né, que estuda o sistema nervoso. Basicamente é isso, né? E normalmente ela é uma pós-graduação em que as pessoas buscam esse estudo do sistema nervoso, o qual não tem como dissociar do estudo do funcionamento do cérebro, do funcionamento das emoções em geral, né? E do funcionamento das glândulas endócrinas, dentre elas a pineal, que a gente sabe que ela está muito associada ao funcionamento da mediunidade. Então, a neurociência ela tem ganhado força ultimamente, porque está devastando um mundo novo, dentro da ciência. Está começando a descortinar uma parte da ciência que até então não era um pouco negligenciada, que é justamente esse universo das emoções. Tanto é que a gente sabe que hoje em dia as empresas, né, quando estão procurando contratar grandes profissionais, elas não estão mais preocupadas apenas com o quociente de inteligência da pessoa, mas sim com o quociente de inteligência emocional também, porque a gente aprende, até mesmo no espiritismo, que o emocional ele é capaz de moldar o conhecimento. Então, antes de a gente ter um pensamento, ele já vem carregado das minhas emoções. Olha só, que coisa interessante. E a neurociência vem trabalhar nesse aspecto, de como o meu sistema emocional ele está por trás das minhas reações, como ele está por trás da minha maneira de me relacionar, como ele está por trás da minha maneira de reagir diante dos estímulos externos. E a segunda pergunta, né? Opa, perdão. Certo, eu queria só dizer o seguinte, a gente tinha muito nós temos muito, né, acredito eu, até hoje, no nosso consciente, aquela ideia de razão e emoção como se fossem duas coisas que não se misturassem, né? Ou você age muito pela razão ou muito pela emoção. E está mostrando justamente que essa emoção, ela tem como ser estudada, né? Como ser estudada e ela, de certa forma, molda a razão. O espírito do André Luiz, quando ditava ao Chico Xavier, ele disse que o sentimento precede o pensamento, né? O sentimento precede a razão, porque o meu pensamento, antes de se formar, ele passa pelo rio das emoções, né? E aí, respondendo a tua segunda pergunta sobre a energia sexual, né? Aí a gente adentra um pouco mais já nos estudos espiritualistas, porque os estudos espiritualistas nos mostram que nós temos aquilo que chamamos de chakras, né? O que são chakras? São vórtices, ou melhor, traduzindo, são pontos de energia que são responsáveis pela concentração de energia no nosso corpo físico em união ao corpo espiritual. É como se fossem botões que fazem a conexão do corpo físico com o corpo espiritual. E nesses botões, ou seja, nessas conexões, há uma concentração de energia. Então, nós temos milhares de chakras espalhados pelo nosso corpo. Porém, tem os 7 principais, né? Que eu não vou detalhar, porque aqui a gente não vai trabalhar com chakras. Mas, dentre esses 7, nós temos o chakra sexual, que é um chakra que concentra um tipo de energia que ela é responsável por várias facetas de nossas vidas, não apenas para as questões do sexo, mas para outras questões, como, por exemplo, a autoestima, né? Como a minha relação com a natureza, a minha relação com o próprio ser humano. Então, a energia que gira em torno desse chakra, ela é muito importante para a nossa saúde mental. E além de todas essas importâncias que eu citei, ela está relacionada à minha vida sexual.
Então, uma vida sexual proveitosa, uma vida sexual harmoniosa, né, em equilíbrio, ela também equilibra esses chakras. Uma vida sexual desarmonizada, ela desequilibra esse chakra. E esse chakra, ele está associado aos outros chakras. Então, se eu desequilibro eu vou desequilibrar os outros também. E quando se trata de chakra, o chakra que está responsável pela energia sexual, ele tem uma importância maior ainda, porque ele é um dos principais chakras que serve de fonte de alimento para os outros. Então, se eu desequilibro aquele chakra que serve de fonte de alimento para os outros, é mais fácil eu conseguir desequilibrar os outros chakras, né? Então, eu tenho que dar uma importância para ele muito grande. Então, daí a gente já começa a enxergar também o quê? Um ponto de conexão entre o chakra e o nosso sistema nervoso. Por quê? Né? Porque todos os chakras, todos esses vórtices de energias, eles estão conectados ao nosso corpo espiritual. Sim, uma coisa aqui que eu queria trazer também, que eu acredito ser interessante, né, para o pessoal que está ouvindo a gente e que de repente não tem muito aprofundamento no tema, é o porquê que a gente escolheu como título, trazer como tema hoje justamente a questão da energia sexual. Por que a gente não utilizou a nomenclatura sexualidade, né? Pode parecer banal, mas existe uma grande diferença, né? Porque a sexualidade, ela vai falar sobre a orientação sexual da pessoa, né? Se eu sou mulher, se eu me relaciono com mulheres ou com homens, se eu sou gay, heterossexual, etc. Existem várias variações. Mas a gente está falando aqui, gente, da realmente energia sexual, né? O que todos nós temos, independente da idade, independente da orientação sexual, não importa. Energia sexual todos nós temos, né? Exatamente. A energia sexual, ela independe de rótulo, né? Ela está associada a nossas funções vitais e, dentre elas, o próprio exercício da sexualidade. Esse exercício da sexualidade, ele pode ser feito de N maneiras. O que importa é o quão equilibrado ou quão desequilibrado eu estarei fazendo esse exercício. Como vamos lidar? Como a gente vai lidar com essa energia. Porque se eu estiver exercitando essa energia sexual de forma desequilibrada, eu vou eu vou prejudicar o funcionamento desse chakra. Se eu estiver trabalhando de forma equilibrada, eu vou trazer esse chakra para uma rotação mais harmoniosa e, consequentemente, eu vou harmonizar todo o meu campo energético, porque eu vou harmonizar todos os meus chakras, eu vou harmonizar o meu corpo e o meu campo emocional, porque, como eu falei ainda agora, que todos os chakras estão ligados com o nosso corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele é conhecido como corpo das emoções. A gente chama no espiritismo de perispírito, né? Ele grava todas as nossas emoções nele, todas as emoções das experiências que eu tenho com o meio externo e com as relações pessoais. Então, os chakras, como ele serve de ponte de ligação entre o corpo físico e esse corpo espiritual, ele está muito associado ao nosso sistema nervoso. Entendi. E, Juarez, eu acho até que a gente acabou entrando um pouco na segunda pergunta, né? Mas não tem problema. Só para a gente deixar um pouco mais claro aqui para o pessoal, a relação agora entre neurociência e energia sexual, né? Por que a gente trouxe esses dois temas juntos? A gente já viu... Sim, pode falar. Eu acabei dando essa pincelada, mas a gente pode desmiuçar agora, né? Como eu havia falado, os chakras, eles estão associados, eles são, na verdade, responsáveis por essa conexão entre o corpo físico e o corpo espiritual, que é o corpo das emoções, né? Isso como eu falei. Logo, o chakra sexual, que está relacionado com a energia sexual, não deixa de ser esse ponto de ligação com o campo, com o corpo espiritual também, né? E o que acontece? Todos esses chakras, eles estão associados de alguma forma a nossas glândulas endócrinas e, consequentemente, ao sistema nervoso, né? Ao nosso sistema nervoso central. Então, a maneira como eu pratico as minhas emoções, a maneira como eu desenvolvo o meu campo emocional vai afetar o meu corpo físico, vai afetar os meus chakras e, consequentemente, vai afetar o meu corpo
espiritual, que a gente chama de perispírito, ou corpo das emoções. Como eu citei anteriormente, o perispírito, ele registra todas as emoções que nós temos durante uma encarnação. Então a gente percebe que está tudo ligado, corpo espiritual, perispírito, com o campo energético, que são os chakras, e o corpo físico. Esses três estão umbilicalmente ligados. E esse pontinho do chakra da energia sexual, ele é um pontinho extremamente importante nessa conexão. É um dos chakras que estão mais ligados ao nosso sistema nervoso central. E aí é que entra a relação da energia sexual com a neurociência, porque a neurociência ela vem estudar o meu sistema nervoso central. E a energia sexual está associada a esse sistema nervoso por conta da ligação com os nossos chakras, que são esses pontos de energia. É muito interessante esse assunto, né? Porque é como a gente estava falando no início, existem ainda muitos pensamentos tradicionais, né, entre nós, e falar sobre espiritismo, que é mas a gente sabe que tem toda aquela discussão de se é religião ou não, mas entra na seara religiosa, né? Que vamos chamar de religião, tratar sobre religião e energia sexual, muitas das vezes é tido como tabu, né? Hoje em dia que as coisas já estão flexibilizando e melhorando mais, mas antigamente não se tratava desses assuntos, então falar sobre isso é muito importante, né? Muito necessário e, como a gente falou também, especialmente em relação à juventude, que é quando essa energia eu acho que está bem aflorando, né? Aflorando e passando por aqueles desafios que a gente comentou também em relação à sua manutenção, regulação, como você falou, né? Saber como saber controlar isso tudo. Bom, pode comentar, pode falar. A grande questão que a gente traz com esse conhecimento da neurociência e com o conhecimento que nós temos sobre energia sexual é, como eu falei no início, é o uso dessa energia em equilíbrio ou em desequilíbrio. Então, a gente tem uma palavra que pode traduzir muito bem essa utilização da energia sexual, que é a tal da promiscuidade, né? Sim. Então, se eu sou uma pessoa promíscua, ou seja, se eu uso a minha energia sexual de forma indiscriminada, eu estarei desequilibrando meus chakras, eu estarei prejudicando o meu corpo físico e estarei prejudicando o meu campo emocional. Se eu sou uma pessoa mais seletiva, que usa a minha energia sexual com responsabilidade, eu estarei, pelo contrário, equilibrando, realinhando o meu campo emocional e alimentando o meu corpo físico, trazendo mais saúde para a minha vida, saúde física e saúde emocional. Então, é essa a chave central desse diálogo aqui. Entendi. Muito bom. Eu não sou nenhuma especialista no tema, mas para quem está também em casa nos ouvindo, que não tem um aprofundamento em relação a esse assunto, quando a gente fala de energia sexual, não é aquela energia que vai ser usada apenas na relação sexual, né? No ato do sexo em si. Ela pode ser usada para N coisas, né? A sua energia sexual serve como uma fonte de energia mesmo, que pode ser usada para você se exercitar, enfim, fazer outras coisas, né? Intelectualmente ou fisicamente, né? Foi como eu coloquei rapidamente no início, mas foi bom ter tocado nesse ponto para a gente retornar. A energia sexual, ela, de forma bem simples, ela está associada à maneira como a gente se relaciona com o meio exterior, seja com pessoas, seja com o meio físico, seja com a natureza em geral, com os animais, enfim. Por isso que ela está muito associada a diversos traços da nossa personalidade. Por exemplo, com a minha autoestima. Então, essa energia sexual, ela é a maneira, é uma filosofia, ela está associada à minha filosofia de vida, ou seja, a maneira como eu, de fato, exercito a minha vivência no meio externo, na vida, né? Então, ela é muito importante, porque a partir do momento que eu desequilibro esse campo energético, né, o que acontece? As minhas relações com os outros, com as outras pessoas, e comigo mesmo até, e com o meio externo fica prejudicada de diversas formas, né? Eu posso ser, por exemplo, eu posso me tornar uma pessoa extremamente introspectiva quando eu estou com uma energia sexual desequilibrada. Eu posso me tornar uma pessoa extremamente insegura, né? Então, é por isso que a gente preza
pelo equilíbrio do campo energético, porque ele afeta diretamente a nossa vivência no mundo. Entendi, muito bom. Bom, antes da gente voltar com mais perguntas, Juarez, vamos dar uma pequena pausa aqui para chamar mais uma música. Dessa vez, vamos com a música Velas do Alto Amor, de Eliane Dias. Só pode ajudar se ajudar você a crescer. A dor de ontem só serve de aviso. Se a beira do abismo não faz você descer. Se erramos ou também ferimos, importa não esquecer que não há nada tão forte e poderoso, tão bom e necessário, que perdoar você. Que o perdão dos outros cabe aos outros, mas se perdoar cabe a você. Nada tão forte e poderoso, tão bom e necessário, que perdoar você. Que o perdão dos outros cabe aos outros, mas se perdoar cabe a você. Às vezes é a desesperança que nos leva ao erro. Às vezes é o desamparo, às vezes é o desespero. Às vezes é a desesperança que nos leva ao erro. De achar que se acabar é acabar com o sofrimento, mas matar a si mesmo é a pior forma de continuar vivendo. De achar que se acabar é acabar com o sofrimento, mas matar a si mesmo é a pior forma de continuar sofrendo. Matar a si mesmo é a pior forma de continuar vivendo, revendo, se vendo, sofrendo. Matar a si mesmo é a pior forma de continuar sofrendo, revendo,
Estamos de volta tratando sobre o tema juventude, neurociência e energia sexual com o nosso convidado do dia. E, bom, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre o que é a neurociência, né, o que consiste a neurociência, o que é também a energia sexual de uma forma bem ampla, né, bem superficial, porque o assunto vai muito, muito mais além disso. Mas tratamos um pouco dos conceitos bases e falamos também sobre a relação entre essas duas coisas, né? E, bom, agora, Joariza, eu queria te perguntar o seguinte, de que forma nossos pensamentos e atitudes vão influenciar na nossa energia sexual? Camila, essa pergunta é muito importante, ela é o cerne do diálogo de hoje, né? E para respondê-la, eu vou trazer aqui a Anete Guimarães, que nada mais é do que uma psiquiatra espírita, e que lida muito bem sobre esse assunto. O que é que a Anete vem nos ensinar? Que nós temos uma parte do cérebro, e aí já é com base na neurociência, né? Nós temos uma parte do cérebro que ela consegue dissociar as emoções de acordo com a maneira como eu penso sobre as pessoas e como eu penso sobre o mundo, né? Eu vou dar um exemplo prático. Se eu, por exemplo, pegar um pedaço de papel, né, é o exemplo que ela traz. Se eu pegar um pedaço de papel e amassar aqui, rasgar na frente das pessoas, e qualquer pessoa, ninguém vai sentir nada, ninguém vai se sentir incomodado porque eu estou rasgando ou amassando um pedaço de papel. Beleza? Até aí. Se eu fizer esse mesmo exemplo, por exemplo, com uma pessoa, se eu pegar uma pessoa e maltratar uma pessoa, ferir, machucar, dar um soco na pessoa, quem estiver olhando aquilo ali vai se sentir incomodado, provavelmente. A pessoa que estiver olhando eu maltratando outra vai sentir um asco, vai sentir até dor em si próprio. Por quê? Né? Por quê? Porque quem está observando sabe que ali eu estou tratando com um ser humano, né? No segundo exemplo. E aquilo gera um sentimento de empatia, porque os nossos neurônios são empatas. Eles conseguem provocar essa empatia em quem está observando. E a partir do momento que o observador desenvolve essa empatia, ele se identifica naquele que está sendo agredido. E ele sente a dor do outro. Com isso, ele consegue lidar melhor com a situação e analisar o que eu estou fazendo. A partir do momento que o observador olha, por exemplo, no primeiro exemplo, que eu estou amassando, rasgando, machucando um papel, ele sabe que aquele papel ele é um objeto. Então, essa parte do cérebro já não cria essa conexão com o observador. Ou seja, é a parte do cérebro que faz essa dissociação, não gera no observador a empatia. Com isso, ele não sente nada. Ele está vendo que aquilo é um pedaço de papel que não tem importância. Bom, e aí onde é que entra essa questão que a gente está falando da energia sexual? A partir do momento que eu desenvolvo o exercício da energia sexual de forma irresponsável, de forma promíscua, de forma desequilibrada, eu passo a objetificar o outro, eu passo a objetificar as pessoas. E aí essa região do cérebro, ela passa a tratar as pessoas como se elas fossem aquele pedaço de papel em que eu posso usar, em que eu posso rasgar, em que eu posso machucar, sem nenhum problema. Então, o meu cérebro, o meu campo emocional vai começando a se habituar a enxergar as pessoas nessas relações promíscuas, ou seja, no exercício desequilibrado da energia sexual, de uma forma objetificada. Então, se eu passo a enxergar o outro de uma forma objetificada, eu começo a me desconectar do sentimento de humanidade para aquelas pessoas com as quais eu estou me relacionando. E aí, quer dizer, eu começo a direcionar as minhas relações para uma área do cérebro totalmente distorcida, né? Uma área do cérebro que não era para ser utilizada nas minhas relações pessoais, porque as minhas relações pessoais, elas clamam por um sentimento de humanidade para com o outro, né? Elas precisam que eu desenvolva empatia para que eu possa me relacionar bem com o meu próximo, certo? Então, essa é o ponto central dessa ligação da neurociência com o pensamento a respeito da energia sexual. E só dessa tua fala aí a gente já consegue perceber, fazer o link, né, de como isso tem relação com as nossas
com as nossas relações interpessoais atualmente, né? A correria do dia a dia, ansiedade que está afligindo muitas pessoas hoje, a busca pelo sustento material, as relações virtuais. A gente consegue ver só dessa pincelada de temas como a gente vai se distanciando do outro, né? Como a gente retira um pouco da atenção dessas relações e realmente acaba objetificando muitas coisas na vida, né? Com certeza, daquilo que Bauman, né? Zygmunt Bauman, que ele falou sobre relações líquidas, né? Então as relações, elas caíram numa liquidez porque as pessoas estão justamente se desconectando e tratando umas às outras como se fossem objetos, desenvolvendo aquele tipo de relação que ele chamou de relação utilitarista. Eu apenas aproveito o que o outro tem para me dar. Com isso, eu começo a utilizar essa parte do cérebro que é responsável por enxergar objetos, e não a parte do cérebro que é responsável por enxergar seres humanos. Então eu provoco uma distorção cerebral e, consequentemente, eu provoco uma distorção no meu campo emocional. E aí, é como tu falaste, a gente está falando aqui de energia sexual, mas ela abrange toda a minha relação com o mundo exterior, inclusive nas relações interpessoais no trabalho, na família, conjugal, enfim, todas as relações estão abraçadas nesse diálogo que a gente está tendo aqui. Entendi. Bom, agora, Juarez, trazendo um pouco o tema para o espiritismo, né? Qual a visão do espiritismo em relação a isso? O que a gente pode trazer da doutrina espírita para o pessoal que está ouvindo a gente em relação a esse tema? Quando o Kardec foi indagado sobre as questões sexuais, né? Na verdade, ele foi indagado e indagou os espíritos como deveria ser o exercício da sexualidade. O que os espíritos falaram? Que ela não era para ser reprimida como foi durante muito tempo, né? Porque a energia sexual foi vista durante muito tempo, ou melhor, o sexo, né? Foi visto durante muito tempo como algo sujo, algo do demônio, algo que não era bom. E aí os espíritos vieram e disseram, não, o exercício da sexualidade ele precisa ser educado. Né? Então a palavra-chave é essa, a educação das nossas potências sexuais, porque com isso eu vou desenvolver relacionamentos mais equilibrados na minha vida, e como eu falei, não apenas nas relações conjugais, mas em todas as minhas relações interpessoais. Então o espiritismo vem trazer essa visão do evangelho, ou seja, essa visão que humaniza as minhas relações para que eu possa desenvolver, para que eu possa praticar a minha sexualidade, né? Então, a grande contribuição do espiritismo é essa, o quão mais humanizado será a minha relação a partir do momento em que eu busco me tornar um homem de bem, um ser humano de bem, vivenciando as lições que o Cristo nos trouxe. Ou seja, eu não consigo ter uma vida sexual equilibrada, né, nem qualquer tipo de relação interpessoal equilibrada, se eu estou desenvolvendo aquilo que Bauman chamou de sentimento utilitarista. A partir do momento que eu objetifico o outro, que eu objetifico as minhas relações interpessoais, eu me torno uma pessoa mais egoísta e, com isso, mais desequilibrada. E o espiritismo vem justamente combater o egocentrismo. Até porque os espíritos responderam que a fonte de todos os males da humanidade estão aonde? No orgulho e no egoísmo. Então, a partir do momento que eu me torno menos egoísta, que eu me torno menos orgulhoso, em busca do desenvolvimento de uma vida mais saudável, com aquilo que a gente chama de reforma íntima, ou seja, a partir do momento que eu passo a ter uma perspectiva de valores humanos em minha vida, para que eu possa me tornar esse homem de bem, eu automaticamente vou desenvolver a minha sexualidade de forma saudável, né? De maneira a trazer equilíbrio para o meu corpo físico e para o meu campo emocional também. Sim, e falando sobre a visão espírita, né, é algo que sempre me satisfez muito, né, sempre me chamou muita atenção. E eu acho que a gente sempre comenta isso aqui em outros assuntos, né, nos outros programas, o fato de que o espiritismo não te proíbe de nada, né? Não proíbe você de
utilizar seu corpo da forma que você quer. A gente sabe que, especialmente na sociedade atual, né, a questão do sexo casual é muito comum também. Você não necessariamente partir para um relacionamento com a pessoa, mas se divertir sexualmente falando, etc. E o Espiritismo vem trazer para a gente que você é livre para fazer suas escolhas, né? Mas ele vem nos mostrar, nos lembrar, melhor falando, que suas escolhas possuem consequências, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque eu faço parte do grupo de jovens, né? Eu ajudo a coordenar grupo de jovens e é algo que a gente, quando leva temas como esse para discussão, a gente sempre busca frisar, né? Ou seja, ninguém está proibindo você de fazer nada. Agora, o caminho que vai trazer melhores consequências, menos dores no futuro, é esse, né? Então, por exemplo, para a galera jovem que escuta a gente, né? Relações casuais podem gerar, como a gente está conversando aqui, relações vazias, né? Onde a gente acaba não se relacionando intimamente com a pessoa, não buscando saber sobre ela, sobre sua vida, e parte apenas para os prazeres materiais. No futuro, isso traz muitas consequências para a gente, né? E a gente fala isso não só em relação às relações, não só apenas quanto às relações sexuais, mas qualquer relacionamento na sua vida, né? Seja familiar, seja profissional. É bom a gente ficar de olho, né? Nessas questões. Muito pertinente, Camila. É porque a proposta do Espiritismo é a pedagogia do amor, né? Então, isso que tu estás falando, a gente pode resumir nos ensinamentos do Cristo. Praticamente a proposta dele é o seguinte: você prefere uma vida mais amorosa e com isso ter mais saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, ou você prefere uma vida egoística e ter mais infelicidade na sua vida, doença, tristeza e por aí vai, né? Então, o Espiritismo ele não proíbe, ele só te mostra os caminhos. Aí você vai escolher a pedagogia do amor ou as misérias do egoísmo, né? E aí, nas relações sexuais e nas relações interpessoais como um todo, não é diferente, né? Eu vou escolher um desses dois caminhos. E aí, um deles vai me trazer mais saúde e o outro vai me trazer infelicidade. Então, a gente tem que estar ciente, né, como tu falaste, das consequências e fazer nossas escolhas. E o objetivo desse diálogo é trazer um pouco dessa visão que muitas das vezes, aliás, quase sempre não se vê na sociedade, porque a sociedade ainda trata a questão sexual como se fosse puramente uma relação material de dois corpos, e não é, né? É uma relação que, além de provocar uma união de corpos, ela também promove uma conexão energética entre as pessoas, ou seja, o meu campo energético vai se relacionar com o campo energético daquela pessoa com a qual eu estou tendo uma relação sexual. E aí isso daí também traz outras implicações no campo emocional, porque eu vou mergulhar na realidade emocional do outro e o outro vai mergulhar na minha realidade emocional. Então, o que é que eu estou trazendo para a minha vida quando eu estou me relacionando sexualmente com alguém, né? Eu estou trazendo paz, equilíbrio, ou eu estou trazendo sofrimento? Então, são questões que a gente deve pontuar também, né? Essa conexão que a energia sexual pode promover entre duas pessoas, isso é muito importante. É porque essa troca de energia, ela existe ainda que seja apenas em uma noitada, né? Como o pessoal gosta hoje. Ou seja, você não precisa se encontrar com a pessoa um número X de vezes para que haja essa troca de energia, né? Não é isso? Com certeza. Existem alguns estudiosos, né? Aí não é aqui a neurociência, aí já são pessoas que estudam, escolas espiritualistas que lidam com isso, que dizem que essa energia ela pode reverberar dentro das pessoas por 6 meses, né? Então são meses em que essa energia fica ali viva dentro dos dois que se envolveram. Pode ter sido nessa única noite, mas existe uma conexão que foi feita, e essa conexão ela traz uma comunhão de sentimentos e de energias que os dois vão carregar consigo, né? Então, a questão que a gente faz, a indagação que a gente faz o que é que eu estou trazendo para a minha vida quando eu me relaciono sexualmente com fulano ou com beltrano,
né? Sim. Bom, antes da gente voltar com mais perguntas relacionadas a esse assunto, né? Vamos para mais uma pausa rápida, dessa vez com a música Sonora Juventude e Decisão, da banda Espelhos da Alma. Um caminho a seguir sem medo de errar as decisões, palavra de esperança a despontar de tua mão, um sorriso de otimismo a brotar do teu olhar, carinho e serenidade, cultivando a paz por onde passar. Quantas vezes escrevemos a própria dor no caderno de nossas vidas, linhas tortas e amargas que nos fizeram sofrer, mas agora possuímos a chance de acertar, escrevendo toda a nossa história, refazendo essas linhas tortas e o caminho seguir. Juventude é decidir o futuro que virá, com que tintas vai pintar o painel da própria vida. Juventude é decidir, ter coragem pra enfrentar nossos muros de vergonha, preconceitos. Juventude é decidir o futuro que virá, com que tintas vai pintar o painel da própria vida. Juventude é decidir, ter coragem pra enfrentar nossos muros de vergonha, preconceitos. Juventude é decidir o futuro que virá, com que tintas vai pintar o painel da própria vida. Juventude é decidir, ter coragem pra enfrentar nossos muros de vergonha, preconceitos, ilusões. Escrevendo toda a nossa história, refazendo essas linhas tortas e o caminho seguir. 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 Estamos de volta, queridos ouvintes, para agora nos encaminharmos ao encerramento da nossa discussão de hoje com o Juarez, mas temos mais uma pergunta para ele, né? Bom, Juarez, eu acho que o que o pessoal agora deve estar se perguntando em casa, que também é algo muito importante para a gente tratar, né? É finalmente sobre o controle dessas energias. Existe a possibilidade de atuar no controle dessas energias? Se sim, qual seria a forma? O que a gente pode fazer para melhor buscar equilibrar essa energia sexual? Bom, Camila, diante de tudo que a gente já comentou aqui, dá até para deduzir como seria, né, esse controle. Sim. Na verdade, a gente não controlaria as energias, mas a gente controlaria nossos atos, para que nossos atos pudessem trazer um equilíbrio para essas energias. Então, a chave do controle está na postura em que eu adoto na minha vivência. Ou seja, se eu adoto uma postura de equilíbrio, de busca de paz, de harmonia, e principalmente na vivência do bem, na vivência de uma vida mais amorosa, conforme a pedagogia do amor que o Cristo nos trouxe, eu automaticamente irei equilibrar os meus chakras. Eu automaticamente irei equilibrar minha energia sexual. O meu campo emocional também vai se tornar mais harmônico e o meu corpo físico vai agradecer. Então, o controle dessa energia está associada
a minha maneira de viver, né? Então, quando o Espiritismo prega uma reforma íntima para a gente, não só apenas nessas questões da energia sexual, mas na vida como um todo, ele está dizendo o quê? Que eu tenho que reformular, ressignificar minha maneira de ver o mundo e ver as pessoas, olhar para as pessoas com mais humanidade, deixar de objetificá-las, deixar de tentar apenas tirar proveito dos outros, mas sim de me tornar mais amoroso, mais humano na maneira como eu me relaciono. Ao invés de eu procurar retirar algo de alguém, eu me preocupo mais em levar algo de bom para alguém, né? E, ao mesmo tempo, selecionar as pessoas com as quais eu tenho uma relação mais íntima. Porque aí, a partir do momento que eu me torno mais seletivo, né, eu consigo também fazer uma filtragem naquilo que eu estou trazendo para a minha vida. Então, é essa postura de equilíbrio, de prudência, de bom senso, que vai me trazer um controle maior sobre essa energia sexual, né? Então, a vivência do Evangelho, né, aquilo que está lá no Sermão da Montanha, né, é o ponto fulcral, né, da minha reforma íntima, né? É o ponto chave para que eu possa desenvolver essa vida equilibrada, essa vida mais pautada no bom senso. Então, basta a gente olhar para o Sermão da Montanha. Se eu não tenho por onde começar, eu olho para aquelas lições que estão ali, que Jesus nos trouxe, e eu já tenho um bom começo, né? E aí sim, com essa mentalidade dos ensinamentos evangélicos, eu vou começando a desenvolver uma vivência mais humana nas minhas relações interpessoais e nas minhas relações sexuais, né? E aí cai naquela regra de ouro também que Jesus nos ensinou: não faças aos outros aquilo que você não queria que os fizessem. Ou seja, não objetifique as pessoas, enxergue as pessoas como seres humanos. E aí eu vou construindo também, na minha maneira de me relacionar, uma visão mais empática a respeito da vida. A empatia, ela é fundamental para a nossa evolução. Ela é fundamental para a nossa saúde mental. Ela é primordial para a minha saúde emocional. E ela também é o ponto-chave do exercício da sexualidade equilibrado. E a melhor forma da gente praticar essa empatia também é praticando a caridade, né, Juarez? A caridade, que é o ponto fulcral aí da doutrina espírita, né? Isso, a caridade, e a gente quando fala em caridade, né, Camila, algumas pessoas acham que é somente aquela caridade material, de entregar uma cesta básica, e não. A caridade é justamente essa vivência amorosa. É quando eu passo a ter uma vivência pautada na empatia, pautada nas virtudes lá do Sermão da Montanha. Essa vivência na pedagogia do amor que o Cristo nos trouxe é a caridade. Por isso que o Chico tinha aquela célebre frase: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora de uma vida amorosa eu não teria equilíbrio, eu não teria harmonia, e eu vou trazer então o que para mim? Infelicidade, né? Então, fora da caridade eu vou ter infelicidade. A salvação, essa salvação que ele quis dizer é a infelicidade. E aí, com a energia sexual, o exercício da sexualidade não é diferente. Não é diferente. É apenas um aspecto da vida que, infelizmente, quando se toca nesse assunto, muita gente ainda acha que é tabu, muita gente ainda fica tateando, mas é a mesma coisa. É a mesma situação de qualquer outro tipo de vivência, seja da minha vivência na casa espírita, seja da minha vivência no trabalho, na família. Até porque, como eu falei, a energia sexual está associada às minhas relações interpessoais como um todo. O sexo é apenas um segmento dessa vivência. Então, ele não é diferente. Ele está dentro dessa frase que Camila colocou: fora de uma vida caridosa, eu não tenho salvação, eu vou ser infeliz, né? Sim, entendi, realmente. E lembrando para o pessoal também que, como a gente estava comentando, né, essa energia sexual, ela pode e deve ser redirecionada para o bem sempre que possível, para outras coisas que não necessariamente o sexo, né? Ela pode, então você pode buscar utilizar sua criatividade, fazer ações, né? Promover ações que auxiliem o próximo, seja material ou não, né? Seja numa assistência emocional, ajudar o outro sempre, né?
Que aí você vai estar conseguindo usar essa energia da melhor forma. Com certeza, Camila. Toda realização exterior vai precisar do uso dessa energia sexual. Toda a minha forma de lidar com o meio exterior precisa dessa energia. Então eu posso canalizar essa energia para grandes edificações, né? Para grandes trabalhos, trabalho de benemerência, trabalho de auxílio ao próximo, né? Trabalho de criação, de desenvolvimento, de descoberta científica, por exemplo. Então essa energia ela é muito importante em nossas vidas. Se eu desequilibro essa energia, esse ponto em mim, eu vou ter consequências bem graves. Então por isso que é importante a gente debater mais sobre a energia sexual sem esse tabu do sexo, sem esse rótulo. Né? Sim. E eu acho que só para finalizar, para explicar para o pessoal, que isso não significa viver no celibato, né? Para não dizer que a gente está tratando muito de um extremo, não significa que você não pode ou não deva se relacionar. É apenas buscar se relacionar sexualmente com alguém da melhor forma possível, né? Escolher corretamente o seu parceiro, saber com quem você está se relacionando, se é uma relação produtiva para ambos, né? Se você está agindo corretamente dentro dos padrões que o Cristo, dos ensinamentos que o Cristo nos ensinou, né? Isso, exatamente. É isso aí, é a busca de uma relação equilibrada, nada mais, não é para reprimir e nem é para banalizar. Sim. É para equilibrar, buscar usar esse presente que Deus nos deu de uma forma que sirva de alimento para ambos, que sirva para trazer equilíbrio, que sirva para trazer coisas boas para as pessoas que estão se relacionando. Uma linguagem bem simples é isso. Sim, muito bom. Bom, gente, vamos para a nossa última música do dia, né? Agora com a música Pensamento Sideral, de Alma Sonora. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está, nem medo não, na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão, liberdade, meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento
Estamos de volta mais uma vez. Queria agradecer muito a presença do Juarez hoje, trazer por todos os esclarecimentos que ele nos trouxe hoje, né? Mas antes da gente finalizar, vamos com o quadro Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Juarez, eu queria pedir para ti falar um pouquinho da Casa Espírita que você frequenta, onde está localizada, como é que está funcionando a programação agora nessa época. Pode ficar à vontade. Bom, queridos ouvintes, eu sou da casa Grupo de Estudos Espíritas Meimei. Estou lá desde a fundação. Nossa casa fica localizada ali no Parque Shalom, é muito fácil de encontrar, perto da avenida. É uma casa que a gente está sempre de braços abertos, é uma casa em que os trabalhadores são todos jovens, né? A gente sempre diz isso, é uma casa diferenciada por isso. E é com muito amor que a gente trabalha ali. Nesse período da pandemia, infelizmente, as atividades presenciais estão suspensas por conta do novo coronavírus. Não tem como a gente desrespeitar as normas sanitárias e, por prudência, a gente segue as orientações dos órgãos sanitários e a gente suspendeu essas atividades presenciais. Porém, nós continuamos com atividades à distância, né, atividades virtuais, em que às quintas-feiras e aos domingos nós temos estudo do Evangelho às 19 horas, né? Toda semana nós temos esses estudos. Nós temos também lives da juventude, né, que ocorrem virtualmente. Quando as atividades voltarem a funcionarem normalmente, a gente tem lá diversos estudos para vocês. Estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho, estudo sistematizado da doutrina espírita, e nós temos também a palestra. As palestras ocorrem aos domingos, às 18 horas. Paralelamente, nós temos o grupo de estudos da juventude, que ocorre no mesmo horário também, né, aos domingos, às 18 horas. Então, é uma casa de trabalho, oração e estudos. Nós estamos sempre abertos para aqueles que querem estudar, para aqueles que querem trabalhar no bem, para aqueles que querem aprender e, principalmente, praticar o bem. Então, nesse momento agora, a gente está só nos estudos virtuais. Que, caso alguém queira mais detalhes, para mais a par da nossa agenda, é só entrar no nosso Instagram, que é Grupo Espírita Meimei. Entra no nosso Instagram e lá tem toda a nossa programação a respeito dos nossos estudos virtuais e dos estudos presenciais, para quando nossas atividades voltarem. Para aqueles que querem saber um pouco da juventude, também tem o grupo Juventude Espírita Meimei, que é um Espírita perfil, Meimei, isso, né, lá no Instagram. Sim. E que serve também de informativo a respeito das atividades da juventude, que são muito boas e muito variadas. E os jovens de todas as idades estão convidados a participar. Que bom, muito obrigada. Bom, gente, essa foi a nossa conversa de hoje, né? Esperamos ter contribuído de alguma forma. Lembrando, só voltando aqui um pouquinho, gente, lembrando que se você quiser saber um pouco mais sobre as casas espíritas aqui no estado do Maranhão, basta acessar femar.org.br. Lá você vai encontrar as casas espíritas tanto na capital como no interior do estado, mas lembrando sempre de entrar em contato direto agora com os coordenadores para saber como é que estão funcionando, né, os centros espíritas agora nesse momento de pandemia. E bom, voltando aos agradecimentos, Juarez, muito obrigada pela sua participação hoje. Foi extremamente útil e válida nossa conversa. Gostei muito. Tinha muitas dúvidas aí que eu estava precisando tirar em relação ao tema. Espero que o pessoal de casa também tenha conseguido compreender aí o básico, né, do que a gente buscou trazer. E é isso, muito obrigada. Olha, Camila, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui na rádio. Também espero que nossos ouvintes tenham gostado. Como a gente comentou, não é apenas um ensinamento para espírita, é um ensinamento que serve para qualquer pessoa, tanto que a gente traz aqui o enfoque da neurociência nesse diálogo, né? Que é um enfoque científico, neutro.
Então, eu espero também que as pessoas tenham gostado. Para aqueles que se interessarem mais, podem procurar a nossa casa, que lá a gente terá outros debates a respeito desse tema, que a gente pode aprofundar, a gente pode questionar, porque a gente estimula isso na doutrina espírita, né? A gente estimula o questionamento, a gente estimula a liberdade de consciência, porque nós não doutrinamos, embora a gente use esse nome doutrina espírita, mas a gente não doutrina as pessoas. A gente apenas passa esse conhecimento para que ele possa ser processado na sociedade, para que ele possa ser processado na mente de cada um, de maneira que a pessoa traga ele pro seu cotidiano, esse conhecimento para o seu cotidiano, para que ele seja útil na vida da pessoa. Porque senão ele não faria sentido. Então a gente está de braços abertos para receber todos, né? E eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando em nome do Movimento Espírita do Maranhão. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez a todos que estiveram conosco hoje aqui nessa conversa, e a gente se encontra na próxima. Beijos a todos e abraços. Você ouviu o que é o Espiritismo?